Nós vamos falar hoje sobre o Rei chegou. O Rei chegou. Em geral, as pessoas, elas veem Jesus apenas como um líder religioso. Não é verdade? Quando fala em Jesus, fala em um líder religioso. Mas eu quero dizer para você que a única coisa que Jesus não é um líder religioso. Ele é referência e é líder em todas as áreas. Mas ele não é líder religioso. Ele é a religião. Ele é a religião. O que significa a palavra religião? Aquele que religa. Aquele que religa. O ser humano se desligou de Deus. E Jesus veio, morreu com os braços abertos para segurar na tua mão e na mão de Deus. Ele é a religião. Religare no latim. Ele é aquele que religa o ser humano a Deus. Mas a gente fez de Jesus um líder religioso. Em outras palavras, a gente apequinou Jesus. Como a gente também apequinou a Bíblia, como um livro da religião. A Bíblia é um livro de uma cultura judaica, e a cultura de todos os povos é baseada na Bíblia Sagrada. Aqui estão os fundamentos. Por que é que você respeita a outra pessoa? É por causa de alguma lei? Por que é que você perdoa? Por que é que você ama? Por que é que você cumpre os seus deveres? Porque nós somos frutos de uma cultura cristã, cultura bíblica. No domingo passado eu falei sobre Jesus como sendo a luz, e fizemos uma exposição a este respeito. Jesus, a luz de Deus. E hoje eu quero falar sobre Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse Rei trouxe a luz. Agora, você já observou que o crente aceita o pastor falar sobre tudo, mas se o pastor tocar em política, tem gente que até arrepia, dá vontade de ir embora? Sabe por quê? Porque o diabo não quer que toque nesse assunto. Nós estamos vendo no mundo todo um movimento globalista para se estabelecer um império único com um governador mundial. As estruturas já estão postas para que isso aconteça. E os crentes, a sociedade quer que fica dentro dos templos curtindo a sua religião. Mas Jesus, ele veio a este mundo na condição de um líder político. O rei é um líder político. Qualquer rei, qualquer presidente, os presidentes substituíram os reis. Se você abre a sua Bíblia no capítulo 2 de Daniel, no capítulo 2 de Daniel, a mensagem de hoje eu tenho que dividir em duas porque é muito longa. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 66. Daniel
2:66. Daniel teve um sonho. Já preguei vastamente sobre esse tema. Daniel teve um sonho, ou melhor, Nabucodonosor teve um sonho e desafiou os magos da Babilônia que interpretassem o seu sonho. Não teve um, a não ser Daniel. Ele orou e Deus deu a interpretação do sonho. E eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas diz a palavra do Senhor que o sonho de Nabucodonosor foi um sonho terrível. Ele sonhou com uma estátua imensa, e a estátua tinha cabeça de ouro, peitorais de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, e os dedos eram em parte de ferro, em parte de bronze. Não, em parte de ferro, em parte de barro. Está no capítulo 2 de Daniel. Os dedos dos pés eram em parte de barro, em parte de ferro. Então você veja: cabeça de ouro, reino da Babilônia; peitorais de prata, reinos Medo e Persa; quadris de bronze, quadril de bronze, reino da Grécia; pernas de ferro, Império Romano, que se divide em duas pernas: o imperador e o líder religioso. Se você for a Roma, você vai ver o Vaticano é um estado dentro de um país. Pernas de ferro, dedos em parte de ferro, em parte de barro. Daniel viu no sonho de Nabucodonosor os impérios dominantes se degradando até se destruírem: ouro, prata, bronze, ferro, barro e ferro. O que isso significa? Que os impérios perderiam poder até deixarem de existir. Os 10 dedos estão lá nas revelações de Apocalipse capítulo 13, uma referência aos reinos que surgiram na Europa, os países da Europa que nós conhecemos hoje. Aí, olha o que diz a palavra do Senhor: o Deus poderoso mostrou, poderoso, Deus poderoso, melhor dizendo, eu estava lendo 46, é 44. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Na época desses reis, os impérios, o império é formado por vários reinos. Vários reinos formam um império. Os impérios deixaram de existir, e o último foi o Império Romano. Surgiram os reinos da Europa. Olha o que a palavra diz: na época desses reis que surgiram depois dos impérios, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E que
nunca será dominado por nenhum outro povo. Está falando de um reino, não está falando de uma religião. O Deus do céu vai fazer surgir um reino, e todo reino tem um rei. O reino dos céus será trazido para a terra, e Jesus reinará para todo sempre. Este reino não será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Vai aniquilar todo o império do mal, todos os reinos que não temem a Deus. Mas esse reino, esse reino de Deus, esse reino de Jesus, durará para sempre. Está entendendo? Esse reino, não é essa religião não, esse reino, nós fazemos parte de um reino, nós temos um rei. Agora vai na Inglaterra, que tem a rainha, tenta fazer o que você quer. As pessoas até se vestem, corta cabelo, faz tudo que a rainha manda. Se entendêssemos que nós temos um rei, não uma religião, nós não faríamos o que a gente quer, só faria o que o rei quer, o que o rei determina. E quem é que está fazendo o que o rei determina? Cada um de nós segue o seu próprio caminho. E o texto sagrado no verso 45 ainda explica. Esse é o significado da visão, presta bem atenção. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos. A pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Quem é essa pedra? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, pregou o apóstolo Pedro. Ele é a pedra rejeitada por vós os edificadores, a pedra que se tornou a principal, a pedra angular de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. O seu nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Atos capítulo 4, verso 12, fala com clareza a respeito do Rei dos Reis. O Deus poderoso mostrou ao rei Nabucodonosor, o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Diz o texto que uma pedra se soltou do alto da montanha sem o auxílio de mãos. Quem é que veio sem o auxílio da ajuda humana? A pedra se chocou com os pés da estátua, esmigalhou a estátua que virou pó. Mas a pedra se espalhou por todo o mundo. É o reino de Deus se espalhando pelos quatro cantos da terra. Nós somos súditos desse reino. Reino que será estabelecido, porque muita gente erroneamente
vai dizer que o reino está dentro de nós, porque Jesus fez uma referência ao Espírito Santo e disse: o reino está dentro de vocês. Ou seja, todos que fazem parte desse reino têm o selo, você pertence ao rei. É o selo do Espírito. Efésios capítulo 1, versículos 12 e 13. Tendo nele crido, em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo. É por isso que Satanás vai marcar as pessoas que não creem em Jesus. A marca de Satanás. Mas os que creem em Jesus têm a marca de Deus, que é o selo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que habita em nossas vidas. Então, ele está dizendo: você que pertence a esse reino, você está selado, ele já está dentro de você. Mas esse reino vai dominar o mundo todo. Aí eu quero que você abra agora na profecia de Isaías, no capítulo 9, para você contextualizar e entender o que estou dizendo. Vocês sabem que o profeta Isaías falou de coisas que já aconteceram e coisas que viriam a acontecer e que ainda irão acontecer. E no capítulo 9, olha o que ele diz no verso 2, Isaías 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra, de profunda escuridão, resplandeceu a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz de Deus, Deus é luz. E já fiz menção a isto no último sermão. Ninguém enxerga por si só. Você pensa que enxerga, mas você não enxerga. Se a gente apagar as luzes aqui, ninguém enxerga ninguém. Porque nós não temos luz própria. Nós só enxergamos porque temos luz, ou artificial ou natural. Se tirar a luz, somos cegos. Se isto é verdade no mundo físico onde estamos, muito mais verdade é no mundo espiritual. Se você não tem a luz de Deus, você está em trevas. E quão terríveis são essas trevas. A luz veio ao mundo. A luz é Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. A luz resplandeceu. Essa luz se chama, essa luz tem nome. Esta luz se chama Jesus Cristo. A luz do céu, a luz de Deus que ilumina todo homem que vem ao mundo, toda mulher que ilumina todos aqueles que nele creem. Aí o profeta Isaías continua e diz assim: como é que essa luz veio ao mundo? Verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Esse menino que nasceu, esse filho que nos foi dado, ele veio para estabelecer o seu governo, porque ele é rei, e todo rei tem que governar. Mas o povo de Deus não aprendeu isso. Ele veio para governar, ele veio para reinar. Por isto, o seu nome será maravilhoso, não há outro nome igual. Será um maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele é Deus, Ele é Pai da eternidade, Ele vive de eternidade em eternidade. Ele é
príncipe da paz. Do incremento ou do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Seu governo não haverá fim. E aqui tem um detalhe importante para o nosso entendimento: sobre o trono de Davi. Onde foi que Davi reinou? Onde foi que Davi reinou? Foi o segundo rei de Israel. Rei reverenciado até os dias de hoje. Vai lá em Israel que você vai ver o túmulo de Davi. As pessoas se reverenciam porque Davi foi um grande rei. E a Bíblia diz que o reino de Davi não terá fim. E o profeta Isaías, então, ele diz isto: do aumento, do incremento do governo desse menino, que vai trazer paz, não vai ter fim sobre o trono de Davi e no seu reino. No seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos vai fazer isto acontecer, amém ou não? Haverá um governo, querido, aqui na terra. Quer acreditem ou não, quer aceitem ou não, haverá um reino, haverá um governo sobre o trono de Davi. Essas profecias ainda não concluídas podem ser vistas lendo o livro de Zacarias, o penúltimo livro da Bíblia. Zacarias e Malaquias. Leia Zacarias. Mas eu vou mostrar para você ainda algumas coisas aqui, porque no capítulo 11 de Isaías, ele fala desse reino milenar de Jesus, esse reino terreno, aqui na terra. Capítulo 11 de Isaías: então brotará um rebento do trono de Jessé, rebento do trono de Jessé. Por que Jessé? Porque Davi era filho de Jessé. Davi era um dos filhos de Jessé. Então brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando Jesus estava sendo batizado, o que aconteceu? A voz de Deus: este é meu filho, que me dá muito prazer. E vem o Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre ele. Por isso Jesus leu o texto de Isaías, quando entrou na sinagoga, e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para libertar os cativos, restaurar os presos, desatar as ataduras dos que estão aprisionados. E parte do ministério de Jesus ainda não foi cumprido, porque ele não se assentou sobre o trono de Davi. Todos esperavam isto, mas não aconteceu. Ele foi assunto ao céu.
Ele ainda o fará. E durante esse governo, o profeta Isaías fala aqui no capítulo 11, a partir do verso 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deleitarão, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca do áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco, insetos perigosos. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você está entendendo o contexto desta palavra aqui? Quando é que isso vai acontecer? Não é agora, não é no nosso tempo, mas no reino milenar de Jesus. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, uma referência a Jerusalém, porque a terra, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Será um reino de paz, será um reino em que Jesus Cristo julgará com retidão. Naquele dia, verso 10, a raiz de Davi será posta por estandarte dos povos. O que é um estandarte? É algo que se eleva a todos os demais. Quem é a raiz de Jessé, como um estandarte será posta diante de todos os povos, a qual recorrerão as nações gloriosas, lhe serão as suas moradas. Este é o reino do Senhor Jesus, que vai acontecer conforme profecias de Isaías. E eu poderia entrar em Zacarias para complementar isto aqui, mas não o farei por causa da escassez do tempo. Eu vou lá para o Novo Testamento para a gente encerrar. Mateus capítulo 3, para você entender que o diabo quer tirar de nós essa ideia de que Jesus é rei, é governante, e ele criou a igreja para ser base desse reino, para implementar o reino, para difundir o reino. O poder do mal aparentemente está dominando tudo, mas será aniquilado, será destruído. E os judeus tinham uma compreensão clara disso. Por esta razão, João Batista estava no deserto. Aí ele vem pregando o batismo do arrependimento. Capítulo 3 de Mateus, verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a pregação de João Batista. Não era arrependam-se para ir para o céu, não. Não, arrependam-se. César não é o Senhor. O Império Romano não é o Império de Deus. O Senhor é Jesus. E o reino é do céu. Arrependam-se. O reino está chegando. Você está compreendendo? O reino está chegando.
Aí vem Jesus, capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Olha o que ele diz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Qual foi a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino está próximo de vocês. Lembram-se da conversa de Jesus com a mulher samaritana? A mulher se justifica e ele diz assim: ah, mulher, se tu souberas o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. O reino estava perto, mas eles não se aperceberam disto. Por esta razão, João capítulo 1, a partir do verso 12 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Seu povo, povo judeu. Por esta razão, o reino não foi estabelecido. Mas aí, ele ensina os discípulos a orarem na oração do Pai Nosso, a oração modelo. E eu pergunto a vocês, por qual razão ele diria o que diz no verso 10? Venha, vocês vão orar sim, hein? Venha o teu reino, venha o teu reino. Você já viu crente orando assim? Eu nunca vi. Senhor, que o teu reino domine sobre toda a terra, que o teu reino se expanda, que o teu reino venha. Ele diz: o reino está próximo, mas o reino ainda não foi implantado. E o reino não será implantado enquanto ele não vier para estabelecer o seu reino terreno. Por esta razão ele diz: vocês devem orar dizendo: venha reinar, venha reinar, venha reinar, venha o teu reino, para que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu a vontade de Deus é plena. Reino de justiça, reino de amor, reino de paz, reino de misericórdia. Ele está dizendo: vocês vão orar sim. Vocês vão trabalhar para que o meu reino seja implantado. E por último, nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, a palavra do Senhor nos diz no verso 33. Todo mundo sabe de cor, só não sabe o endereço. Buscai primeiro o reino de Deus. Busquem o reino de Deus. Peçam ao Pai que o reino venha. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Quem é que está reinando? Quem é que está governando? Satanás. Governando através de homens e mulheres ímpios, sem o temor de Deus. Porque os crentes foram confinados dentro dos templos. Mas um dia Jesus virá. Ele vai estabelecer o seu reino. Ele vai dissipar todo o poder do mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, se nós vivêssemos como súditos de um reino, ninguém teria vontade própria. Todos buscariam saber qual é a vontade do rei.
estabeleceríamos o reino em toda a terra. Mas o poder do mal desvirtuou a igreja. E não há dúvida de que o império global será reedificado, reorganizado. A maioria das pessoas não tem noção do que acontece na política mundial. Há uma orquestração do mal. Os poderosos da terra, que não têm o temor de Deus, querem estabelecer um reino único. E a Bíblia fala com clareza sobre isso. Para dominar. Mas vai se cumprir o que Daniel diz na sua profecia, na sua revelação que deu ao sonho de Nabucodonosor. Uma pedra que se soltou sem o auxílio de mãos, virá, se chocará contra todo o poder do mal e os destruirá para sempre. E essa pedra estabelecerá o seu reino que jamais terá fim. O reino de Deus começou a ser edificado. O próprio Senhor Jesus contou várias parábolas dizendo: o reino é como uma semente de mostarda que pequenina, ninguém dá qualquer valor, mas vai crescer, vai se agigantar, vai servir de morada para todas as aves. Este é o reino que Jesus veio trazer a este mundo, e convida a todos para fazer parte dele. O reino de Deus. Poderia me aprofundar um pouco mais sobre esse tema, mas o tempo não nos permite. Eu quero concluir perguntando a você que está aqui. Eu disse no início, muitos aproveitam essa época para viajar, para ter contato familiar, e por isso muitos acabam não estando presentes nas reuniões. Mas você está aqui, por alguma razão você está aqui. E eu gostaria de terminar orando por você, principalmente se você está aqui nos visitando. Se você ainda não é evangélico e está conosco hoje, quantos de vocês estão aqui? Se é que temos algumas pessoas nos visitando, eu gostaria de orar por você e pediria apenas que você levantasse a sua mão com esse sinal para eu identificar. Quantos nós temos aqui nos visitando que ainda não são evangélicos? Temos você ali. Você é família do Henrique, né? Muito bem. Temos mais alguém? Temos mais alguém? Temos mais alguém? Temos alguém que está assim afastado de Deus, afastado da igreja. Essa pandemia te esfriou na fé, te distanciou de Deus. Mas você quer fazer parte desse reino, você quer retomar a tua caminhada com Jesus. Tem alguém? Levante a sua mão. Tem alguém? Quer retomar essa caminhada com Jesus? Apenas uma oportunidade. Eu vou estar orando agora por vocês. Se você está aqui nos visitando num evangelho, quer que eu ore por você, eu queria que você viesse aqui à frente. Você pode vir para eu estar orando por você? Ou qualquer outra pessoa. Vamos ficar todos em pé. Vem aqui. Se você quer receber nesse momento a bênção do Senhor sobre a tua vida, sai do seu lugar, vem aqui. Se você não é evangélico, vem aqui no altar. Você quer recomeçar uma caminhada com Deus? Firme mesmo. Essa pandemia afastou muita gente de Deus. Muitos começaram a acompanhar os cultos apenas em casa, né? Daqui a pouco nem em casa. Aí veio, não é? A tentação.
Vem cá mais para frente aqui, vem cá. Você está vindo aqui? Uma Verônica, pergunta ela aí. Uma missionária tem que trabalhar dentro da igreja. Chega mais para cá, traz eles para cá. Cadê o Gabriel, hein? Hã? Ah, tá bom. Então, que bom ter vocês aqui, tá? Eu vou orar por vocês, aí depois eu quero dar uma lembrancinha para vocês desse dia, tá? Aí a gente tem uma sala preparada, eu gostaria que vocês fossem ali com os diáconos. A gente vai dar essa lembrancinha para vocês, vocês vão gostar, tá? Eu quero orar por vocês, para vocês ficarem firmes. Começa o ano que vem, ó. Vocês fazem parte do reino, não é de uma religião, não. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Vale a pena servir a Jesus. Ó Deus, obrigado por essa hora. Obrigado por essas vidas que aqui à frente estão. Ah, Pai, derrame uma porção do Teu Espírito sobre essas vidas. Que elas saiam daqui impactadas pela Tua presença. Que assumam um compromisso sério com Jesus. Ó Deus, toma essas vidas nas Tuas mãos. Que elas possam começar 2022 com novos propósitos, te servir de todo o coração. Ah, Pai, que as Tuas bênçãos repousem sobre todo o Teu povo aqui presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Salva pessoas nesta hora, encha do Teu Espírito, restaura o que precisa ser restaurado. Ah, Pai, nós precisamos do Senhor. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Por isso, Senhor, toca essas vidas. É a oração que Te fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glorifica o nome de Jesus. Amém.